Oi. Nada, repare, eu quanto às sondagens tenho sempre a mesma resposta, enfim, até admito que seja um bocadinho monótono, mas quer dizer, eu relativizo sempre as sondagens, sempre o fiz e como eu até já disse, a tradição, no caso das eleições europeias, é ter sondagens que não são assim muito, digamos, auspiciosas e depois os resultados serem melhores que isso. Mas eu estou muito confiante, portanto, sinceramente, quanto a isso, estou totalmente descansado e confiante, não dou relevo nenhum. Especial, enfim, pronto, também não ignoro, elas existem, por isso estamos aqui a falar delas. Mas é precisamente a fazer fé nas últimas sondagens, incluindo a de hoje, a TSF-JN, se tudo se indicar que o PSD não consegue ganhar as eleições, que justificação é que tem para isto? Há uma coisa que eu vou fazer o seguinte, eu não estou aqui na qualidade de analista, estou de candidato, portanto não vou fazer análise política, portanto nem vou antecipar os resultados, isso não tem sentido absolutamente nenhum. Portanto, as sondagens podem ser indicadores que eu, como digo, não valorizo, e muito menos nas europeias. Aliás, se for às fichas técnicas, todas elas põem enormes ressalvas, enormes cuidados, e, portanto, justamente por causa da abstenção, que torna ainda mais difícil, se uma sondagem é sempre, veja o que aconteceu agora na Austrália, que as sondagens dão um resultado e isso é exatamente o contrário. Portanto, eu sinceramente não dava importância demasiada às sondagens e, portanto, não vou também fazer nenhum exercício de resultados. Isso não vou, de maneira nenhuma, vou fazer isso, que é antecipar resultados. Não atira a toalha ao chão. Como? Não atira a toalha ao chão. Nunca atirei, nem vou atirar. Isso pode estar descansado. Até pelo contrário, se ela estiver no chão, vou lá buscá-la e trago-a para cima. O Partido Socialista tem falado, praticamente em todos os comícios, de uma grande vitória eleitoral no domingo. É confiança a mais? Eu acho que, quer dizer, presunção e água benta, cada um toma a que quer. Portanto, é aquilo que eu diria. Se o Partido Socialista tem falado nisso, o que eu diria que presunção e água benta, cada um toma a que quer. Há uma coisa que lhe vou dizer o seguinte, estou confiante e rigorosamente confiante em que nós estamos em condições de ganhar as eleições. Foi sempre o que eu disse, foi a fórmula que eu sempre usei e acho que nós estamos realmente em condições. E, portanto, não há nada que me demova dessa convicção. Pelo contrário, os sinais que eu tenho, seja na rua, seja na mobilização de militantes, enfim, que é um sinal mais interno, digamos assim, os dois são muito positivos. E olha que eu tenho bastante experiência. Paulo, e esta visita aqui à Misericórdia? Bom, o que eu queria dizer é que ela se insere dentro de uma grande preocupação que o PSD tem, que é a preocupação social na questão europeia. Mas nós não fazemos, digamos, promessas utópicas ou idealistas, como fez o PS, um contrato social que dá os direitos sociais a todos num dia e já está, e que é uma espécie quase de Serviço Nacional de Saúde ou de Serviço Europeu de Saúde para todos os europeus e Segurança Social para todos os europeus, quer dizer, não. Nós queremos respostas que sejam execuíveis e, por isso, uma muito importante é a estratégia comum de natalidade que olha para a demografia, é um plano integrado para a demografia, portanto tem muito a ver com o envelhecimento. Nós aqui tivemos que visitar uma creche e estamos a ver, é preciso um conjunto de rede para apoiar os pais e as mães, no fundo, para poderem ter mais filhos e para poderem ter condições de os educar e de os formar. Este é um aspecto. Outro aspecto é, porque justamente há mais envelhecimento, é preciso ter uma rede para os cidadãos mais velhos, para os cidadãos séniores, e também estivemos aqui a ver isso, e isto insere-se muito dentro dessa nossa estratégia comum de natalidade, que está essencialmente ligada, como digo, a problemas demográficos, não apenas os dos mais jovens e das crianças da infância, que aqui também nós visitamos, mas também até dos mais velhos. E ao mesmo tempo também visitamos aqui uma unidade de cuidados continuados. Como nós sabemos hoje, com o envelhecimento, as doenças prevalecem, têm uma prevalência muito grande nas pessoas, digamos, acima dos 65, 70, 75 anos. E, nomeadamente, uma delas, que tem grande prevalência, é o cancro. Como se sabe, nós também temos um programa europeu de luta contra o cancro, que significa um investimento maciço na investigação e especialmente na ligação da investigação ao tratamento clínico, quebrar esse fosso que existe hoje e que permitiria, todos os estudos apontam, uma redução da mortalidade na ordem dos 50%, redução para metade, e um enorme esforço na prevenção. Quer dizer, a previsão que nós temos é de que, justamente até por causa do envelhecimento também, será uma das razões principais para isso, 4 em cada 10 pessoas possam ter cancro nos próximos 10 anos, não é? Portanto, 40% da população ser afetada por esta doença, o que significa que toda a gente é afetada, porque as famílias, os amigos, os ciclos próximos também são afetados. E essas pessoas também vivem a doença e também têm, obviamente, são cuidadores, muitas vezes, portanto, também estão envolvidos
no próprio processo. E por isso ter um programa que possa diminuir a incidência da doença, que a possa prevenir, que atenda a esses aspectos sociais, tem uma coisa muito importante. E, portanto, as nossas propostas para a Europa são propostas positivas e são propostas realistas. Nós olhamos para aqueles problemas que são comuns. O problema da natalidade e do envelhecimento é um problema comum aos 28 Estados ou aos 27, enfim. O Brexit está na ordem do dia e, portanto, às tantas estamos a falar de 27 e não de 28. E o mesmo vale para a questão do cancro. E aí sim é possível um consenso para ter políticas comuns, políticas positivas. É isto que nós queremos transmitir aos cidadãos portugueses. É que nós não andamos aqui só a fazer uma espécie de turnê nacional, como faz António Costa. Nós estamos aqui a responder às eleições europeias com projetos para a Europa que são projetos execuíveis. Essa é a nossa, digamos, é a mensagem que eu gostaria de deixar depois desta visita à Santa Casa da Misericórdia da Amadora. Mas aqui ouvimos que, sobretudo na rede de cuidado, nesta unidade de cuidados continuados, que faz parte da Rede Nacional de Cuidados Continuados, que o problema para já a lotação está sempre esgotada, mas depois o investimento está estagnado e, portanto, as diárias não chegam para cobrir que a resposta. Olha, há aqui, evidentemente, uma crítica também a fazer ao Governo. Isso é evidente, mas nós já visitamos várias instituições sociais, até várias misericórdias, por sinal, em que há rede de cuidados continuados e em todas é unânime o subfinanciamento por parte do Estado. Portanto, a resposta do Estado é muito má, da Segurança Social, neste momento. Não é de agora. Que se agravou com a estagnação. Portanto, se tem vindo a agravar por uma dupla razão. Por um lado, porque estagnando os apoios, conservando-se as mesmas verbas de sempre, os custos estão a aumentar, mas também porque o número de utentes aumenta por causa da questão demográfica. Portanto, o ponto que há pouco eu referia, quer dizer, o número de pessoas envelhecidas, e nomeadamente que têm doenças, porque sabe que um dos problemas em Portugal é que a esperança de vida, a média, é uma média que eu diria que está de acordo com os melhores padrões, mas os últimos 5, 6, 7 anos de vida têm muito pior qualidade por causa de haver muitas doenças do que têm noutros estados que têm a mesma média, noutros países que têm a mesma média que nós temos. Ou seja, a partir dos 75 anos em diante, os fatores, digamos, de degradação da qualidade de vida são muito grandes porque existe um conjunto de doenças, sejam doenças ligadas ao foro cardíaco, sejam doenças ligadas a oncológicas, sejam doenças ligadas às demências, não é? Tem muito mais prevalência aqui do que tem noutros países. E, portanto, a resposta que nós estamos a dar é uma resposta insuficiente. E aqui o Governo mostra uma grande insensibilidade social. Mas isto, como eu digo, são escolhas. O Governo, para cumprir as metas europeias, fez uma escolha. A escolha foi o desinvestimento nos serviços públicos, foi o desinvestimento nos serviços de saúde, foi o desinvestimento nos serviços de segurança social. Optou por fazer outras coisas e reclama até os louros dessas, mas deixou coisas fundamentais, pontos fundamentais como a saúde e o apoio social, neste caso às pessoas mais velhas, que no fundo é um apoio a todas as pessoas, porque as famílias dessas pessoas também, obviamente, sofrem muito com a falta de respostas ou com as más respostas sociais. Portanto, não atinge apenas aqueles que são diretamente visados, atinge todo o seu entorno familiar, o seu agregado familiar e, portanto, eu diria aqui há uma crítica muito severa que nós recolhemos ao Estado português, em particular ao Governo e em particular à Segurança Social, que tem sido muito insensível e que nos apoios aos cuidados continuados, que são decisivos até para aliviar o Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde tem um conjunto de pessoas que precisam de uma resposta social ou de uma resposta intermédia, cuidados continuados com resposta social e não propriamente internamento hospitalar, e as pessoas não podem sair do hospital porque não têm para onde ir. Não é? E, portanto, repare, há aqui, de facto, um estrangulamento e ele deve-se muito ao facto do Governo estar a desinvestir socialmente, seja na área da saúde, seja na área da segurança social. E eu digo isto com todo o respaldo das próprias estatísticas. O investimento público nos anos do Governo Costa foi inferior, muito inferior, ao investimento público nos anos da Troika, que eram anos extremamente difíceis. E, portanto, a degradação dos serviços públicos é evidente.